dia a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Todos nós psicólogos temos essa preocupação, atuar para que as pessoas se encontrem no caminho, não desistam da vida. Quando eu encontro um sentido para a minha existência, eu consigo encontrar na minha própria caminhada os recursos necessários para que eu não declina e que nós possamos descobrir no cotidiano atividades, recursos para que eu possa ter na minha vida autonomia para caminhar, para dar ressignificação às coisas que eu faço e não viver de maneira tão inútil. Quantas pessoas vivem inutilmente, não servindo, não se colocando à escuta do outro, ao acolhimento, e nós estamos aí para isso. Campanha do Setembro Amarelo, ela coincide também com esse simpósio, é o primeiro simpósio da nossa região. Eu creio que nós somos pioneiros. Picuí, com todos esses profissionais que fazem parte da rede psicossocial, estão engajados, apoiando diretamente ou indiretamente. E aqui tenho trazido essa minha preocupação, de lutar como militante da psicologia, para que mais eventos sejam de fato concretizados durante o ano. Então esse simpósio ele marca historicamente uma iniciativa pioneira que quer simplesmente propor isso, propor abordagens, que a comunidade, que as pessoas que são usuárias do SUS, usuárias dos serviços da assistência social, da educação, enfim, todos esses setores interdisciplinares possam ser abrangentes para o conhecimento dessas ciências. É muito bom destacar que cada psicólogo tem sua abordagem, alguns seguem a mesma linha, outros, enfim, existe um número vasto e riquíssimo de perspectivas epistemológicas que trazem a psicologia como essa ciência do resgate à vida e do empoderamento. Com certeza, aquelas pessoas que estão agora nesse momento conosco, nos acompanhando pelas redes sociais, terão um momento muito rico em reflexões, em aprofundamento e, sobretudo, sensibilidade humana para com esses temas tão relevantes num período complicado como esse de pandemia, onde muitas pessoas sofrem de transtornos mentais. Algumas que já tinham transtornos mentais acabaram aflorando cada vez mais por estarem mais em quarentena, por estarem enfrentando dificuldades também em relação aos familiares. E outras pessoas desenvolveram outros adoecimentos. Algumas pessoas não tinham, mas desenvolveram, outras tinham e aí aumentaram ainda mais os sintomas e assim por diante. Eu gostaria de lembrar de um conceito sobre saúde mental. Um conceito interessante que junta praticamente alguns órgãos, né, que já emitiram cientificamente algum parecer sobre o que é saúde mental, como a própria Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde, enfim. Saúde mental é o estado de bem-estar emocional e psicológico mediante o qual o indivíduo é capaz de fazer uso das suas próprias habilidades emocionais, cognitivas e funções sociais para responder às exigências adversas da vida, cujo estado também lhe produz equilíbrio e qualidade de vida. Vejam que falar de saúde mental é muito mais do que um bem-estar, mas é buscar equilíbrio, gente. Se eu tiver equilíbrio, eu vou conseguir atuar, eu vou conseguir ter atividades na vida
que vão dar significado. Por isso a importância de uma caminhada, por isso a importância de uma boa alimentação, procurando ajuda de profissionais e assim por diante. Quando eu busco equilíbrio naquilo que me dá sentido, geralmente eu me torno uma pessoa mais positiva, com mais capacidade para enfrentar as dificuldades do dia a dia, e aí eu me previno de adoecimentos mentais mais recorrentes, como os transtornos fóbicos ansiosos, a própria depressão em sua vasta nosologia, depressão bipolar e por aí vai. Então, o conceito formulado de saúde mental passa pelas minhas emoções, passa pelos meus pensamentos e, sobretudo, comportamentos. É uma tríade que vai nos ajudando a compreender o mundo com novos olhares. Eu não posso me desesperar tanto, eu preciso enfrentar, porque a pandemia está trazendo um âmbito muito dramático, com muitas mortes, muitas infecções e nos assustam bastante. Então, creio que é esse caminho. O simpósio traz uma proposta de esperança, para que a gente traga a ciência da psicologia como uma das perspectivas do nosso pensamento, principalmente um pensamento mais humanizado, mais próximo da população. Essa questão dos profissionais que cuidam demasiadamente e às vezes não se preocupam com a própria saúde mental. Nós temos em Picuí, nós temos na região do Curimataú ou Sertão Paraibano, inúmeros profissionais que já estão adoecendo por causa do estresse, por causa dos conflitos interpessoais dentro dos próprios setores, pessoas que estão amarguradas e às vezes até a ponto de deixar o próprio trabalho para poder se isolar. E nós vamos fazer uma proposta diferente. Nós queremos alertar para que os profissionais de saúde possam procurar ajuda, porque não é só quem está sendo cuidado, é quem cuida também. Então veja que há uma dialética profunda, né, de quem está do lado de cá e quem está do lado de lá, tá certo? Eu acho que a gente fala de mesa redonda, é isso. O que é mesa? Mesa é um plano onde eu vou colocar à disposição de uma grande conversa, a partilha. E nós vamos partilhar esse grande alimento que é o saber. É o saber, não é o saber pronto, dizia Paulo Freire. É o saber que só vai ter validade quando é compartilhado. Eu sei um pouquinho e você sabe um pouquinho. Juntando tudo isso, sabemos muito. Porque o saber só vai ter o seu fundamento maior, que é estar a serviço, quando ele tem essa validade. Compartilhando experiências para que nós possamos produzir mais esperança, mais utopia para as mentes que estão em desespero. Que torcemos também que essa pandemia passe. Enquanto não passa, é importante e é urgente que toda a população faça a sua parte, porque às vezes nós, psicólogos, conseguimos perceber os fenômenos de massa, fenômenos que são praticamente induzidos a uma certa negligência em relação ao uso de máscara, ao uso do álcool em gel e assim por diante. Então essa é a nossa preocupação. Primeiro simpósio de saúde mental, né, dos profissionais de saúde, traz esse contexto. Por isso que é um momento histórico e é um momento muito próprio de cada um de nós. As pessoas às vezes têm muito medo de procurar ajuda psicológica, ajuda a profissionais de saúde mental. E às vezes se cria uma cultura, né, uma cultura de psicofobia, é um medo irreal, um medo exacerbado de se deparar com situações onde eu possa ir buscar os profissionais. E nós vamos expandindo a psicologia como ciência e profissão. Eu queria apenas fazer alguns apontamentos aqui e direcionar minha fala a você que também é profissional de saúde. Cuide-se. Se não cuidar, vai acabar adoecendo, né, e de repente se torna próprio paciente.
de algum desses dispositivos. Você, e aqui é um trechinho de umas leituras que eu fiz me preparando para essa mesa, e eu encontrei em algumas leituras de alguns autores essa pergunta muito frequente para quem se preocupa muito com a saúde mental dos profissionais de saúde. O que é que você está fazendo da sua dor psíquica? Você precisa também ouvir suas emoções. Você tem uma dor na cabeça e aí logo procura tomar uma medicação ao seu alcance ou vai para um posto de saúde. Isso era para acontecer com as dores emocionais. Ou seja, nós, quando sentimos uma dor, quando sentimos uma preocupação, ou nos isolamos ou queremos algo imediato. E às vezes a gente consegue ter coragem para ir para um profissional, a um farmacêutico, a um médico, etc. Mas nós esquecemos desses profissionais de psicologia que podem realmente ajudar na sua dor. Né? Não tenha medo, porque às vezes eu cuido de mim, do meu corpo, da minha fisiologia, e esqueço de cuidar desse universo muito grande, que são as emoções e os sentimentos. Às vezes uma dor psíquica, gerada por algum conflito, algum trauma, alguma perda, eu não enfrento-a buscando ajuda, e aí eu me fecho nessa dor, e essa dor vai se transformando, vai somatizando em dores fisiológicas. E aqui eu lembro do próprio fundador da psicanálise, dos grandes expoentes, né, da nossa ciência da mente, que foi o próprio Sigmund Freud, onde ele colocava todas essas questões conscientes e assim por diante, e uma frase muito interessante, muito conhecida, que é: se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Ou seja, se eu não falo, se eu não me expresso, se eu não consigo me olhar com muito acolhimento e entendimento, esse corpo, ele vai se transformar numa fonte de somatização. Por isso que se tem uma ciência chamada a psicossomática, porque vai ter um olhar integral. E nós, profissionais de saúde, precisamos ter esse olhar integral, não só para as pessoas que chegam até nós como demanda, com seus sofrimentos, adoecimento, como também as minhas dores, as minhas dores. Ninguém está pronto, ninguém é autossuficiente demais para se estar totalmente equilibrado. Olha como é interessante isso. Muitos profissionais de saúde são resistentes, não procuram ajuda, cuida do outro, mas não se cuida. Olha só, e aí é importante. E eu queria só, para fazer um gancho e sintetizar essa fala com o presidente da mesa, lembrar de um dos maiores também expoentes, não da psicologia, mas da filosofia, que foi, Sartre. E uma frase clássica de Sartre é essa: não importa o que fizeram comigo, não importa. Importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Olha que coisa mais profunda. Sartre foi um filósofo existencialista, contemporâneo, e acabou problematizando muitas questões da existência humana, e que nós muitas vezes nos deparamos com isso, a situação cotidiana, os impactos da sociedade, da cultura, os conflitos familiares. Tudo traz consequências para a saúde mental. Se eu consigo fazer de tudo isso um motivo para que eu possa aprender, daí o grande axioma da educação, que é a minha experiência, eu tenho que aprender. Eu tenho que tirar da minha experiência, das minhas dores, dos meus sofrimentos, aprendizado. Se eu consigo fazer isso, eu supero, porque eu vou trabalhar em mim uma perspectiva que a gente chama a perspectiva da esperança. E olha o que é esperança: a minha capacidade de saber esperar o tempo certo para aquilo que eu busco. Mas eu não espero parada. Eu não vou esperar que tudo caia do céu. Eu vou me esforçando. Então,
se você trabalha a esperança, a capacidade de resiliência por meio do aprendizado, mesmo se deparando ao sofrimento humano, você continuará firme na caminhada existencial e não vai precisar de tanta angústia para em poucos minutos tentar contra a própria vida. Pensa nisso, né? O esforço a partir de hoje. Olhe para a vida com uma nova perspectiva de esperança. Porque às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes o sofrimento, ele é temporário, ele passa. E passando, eu vou me sustentando naquilo que é mais importante, que são as minhas ideias, as minhas criatividades, a minha formação, a minha busca por ser sempre uma pessoa melhor do que eu era antes ou do que eu sou hoje. Então isso é esperança, é o tripé que nos fortalece para gostar de mim. Eu tenho que ter esse amor. O amor aqui, eu não estou falando de amor romântico, distante, é o amor de se gostar. Se eu não gosto de mim, eu jamais vou me aceitar. Então, veja que a primeira conduta da existência, da autoaceitação é isso. É esse paradigma. Quando eu me aceito, eu consigo enfrentar as coisas com mais coragem, inclusive para corrigir aquilo que eu acho que não é bom em mim. Então, veja que o simpósio é esperança. Em tempo de imediatismo, de pandemia, Setembro Amarelo e assim por diante. Nós nos identificamos com um tipo de abordagem, mas no fundo a gente acolhe todas, né? Porque todas as abordagens, elas acabam convergindo para a saúde mental, para levantar a pessoa, para trazer alento, né? E assim por diante. Lembrou muito, né, de um autor chamado Carl Roger. Quantos psicólogos seguem, né, as orientações, reformulando as teorias de Carl Roger. Carl Roger trazia o paciente como centro da atenção. Não é o psicólogo, é ele que comanda a sua vida. O psicólogo é um mediador. E nós temos que ser centro, não centros de um contexto social, individualista, narcisista. Não, o centro da nossa vida, é eu que vou dominar os meus impulsos, é eu que tenho que ser o centro do melhoramento da minha autoestima e ser uma pessoa cada vez melhor. Quantos profissionais a gente percebe um certo individualismo, pessoas que acham que estão num cargo, seja qual for, na hierarquia, mas se acham que tem um poder enorme e acabam, inclusive, até humilhando colegas, né, desrespeitando o colega, criando por meio de fofocas e assim por diante. Então isso é o universo do trabalho, mas o trabalhador de hoje, ele deve buscar a sua excelência, essa flexibilidade, diálogo, comunicação, né? Porque às vezes a gente aponta muito para o outro e esquece que às vezes é eu que estou excluindo o outro, não é? E nós vimos também na própria sociedade, como se falou dos problemas envolvidos, a forma como se representava as pessoas que tinham problemas mentais lá no passado. Chamava de loucos, doidos. Não, são seres humanos. Eu posso adoecer. A esquizofrenia que o outro tem, eu também posso adquirir em algum momento, né? Apesar que as teorias psicanalíticas dizem que tem um fator muito, muito aguçado, que é o genético. Mas não, nem sempre. Porque nós temos aí gatilhos diferentes de épocas passadas. Nós temos uma sociedade mais perversa, mais hedonista, mais violenta. Então, quem aqui está seguro na saúde mental? Ranieri lembrou do Rubem Alves, né? Lembranças de Rubem Alves, tem um monte de livros de Rubem Alves, né? Rubem Alves faziam interpretações e leituras maravilhosas sobre a situação atual e sobre o ser humano. E ele dizia isso, a importância de que ninguém está imune ao adoecimento mental. Um dos principais gatilhos para o estresse é o excesso.
E realmente é o excesso. Vivemos numa sociedade excessiva, compulsiva, impulsiva e às vezes perversa. Vê o outro jogado nas esquinas, nas ruas e faz de conta que não existe. Talvez a pior chaga do ser humano é essa percepção excludente. Além de eu discriminar, que já é algo muito crítico e dramático, eu ainda excluo o outro. E a exclusão que gera negligência, que gera indiferença, também traz a marca dessa sociedade. Às vezes falta humanização, falta um olhar diferenciado para acolher os outros, principalmente quem sofre. A exclusão gera adoecimento psicológico, gera surtos, gera crises. Então a exclusão é um ponto a se colocar. Imagina a quantidade de professores ou de profissionais de educação, assim como os nossos de saúde, com o desenvolvimento de síndromes ansiosas e até mesmo depressão. O que tem de fobias, principalmente as fobias sociais, a agorafobia. E eu fico imaginando quantas crianças virão, para nós da saúde mental com problemas de obesidade, problemas inclusive ortopédicos, cervicais, por passar muito tempo usando o celular, a internet, etc. Quantas crianças vêm ansiosas e às vezes até com fobias mesmo de não permanecer na escola, não querer a escola, porque já passou um tempão dentro de casa. Então vai ser uma complicação grande, mas que os educadores, assim como profissionais de saúde, vão ter também que dar respostas. É a situação que a gente está presenciando no tempo de hoje. Talvez novos tipos de adoecimento, ou a exacerbação dos transtornos mesmo, dos impulsos, como por exemplo que se fala transtorno de tela, Nós temos um que é a nomofobia. Nomofobia já existe. O que é nomofobia? Eu não consigo mais viver sem esse instrumento, o celular. O celular parece que está se tornando o grande vilão, da inteligência. Nós não conseguimos mais focar, nós não temos mais paciência, porque estamos no imediatismo e frequentemente estimulados pelo plural da mídia, mídia auditiva, mídia sonográfica e audiovisuais, enfim. Então somos bombardeados. E essa geração que está vindo aí pode sinalizar muitos transtornos mentais, como a gente já percebe nos consultórios e assim por diante. Então são alertas que neste momento histórico a gente registra, que os pais também, que as famílias saibam agora cuidar com mais humanização. Essa pergunta que traz esse fenômeno do suicídio tão relevante, tema que a gente tem que falar mesmo, para que não se torne tabu, já é um alerta, porque é uma geração que às vezes não consegue ter a maturidade para aguentar o mínimo de sofrimento, porque impulsivamente acaba buscando morte, automutilação. Nós sabemos que o suicídio tem todo um processo para chegar à concretização. A pessoa, diante de um sofrimento, de uma crise, de uma perda, começa a se sentir instável emocionalmente, às vezes já tem instalado dentro de si um transtorno mental que não foi diagnosticado, direitinho, certinho, um vazio existencial, ou seja, um problema que vai se tornando uma espiral no campo interno e aí acaba gerando um impulso, um impulso que introduz a angústia na pessoa. Isso é muito ruim, porque quando a pessoa não tem um ambiente de acolhimento, um ambiente que possa encontrar pessoas para pelo menos ouvi-la, então ela perde a esperança. É como eu falei no próprio filósofo Sartre, a esperança se perde, e aí a minha existência não tem mais valor, não tem mais sentido, porque essas problemáticas, elas acabam levando a isso. Então assim, vamos ficar mais atentos, que esse Setembro Amarelo
possa servir como alerta. Olha a tendência da cor. Alerta para que nós possamos cuidar dessa saúde mental. Cada um de nós, dentro da ciência e profissão psicologia ou saúde mental, tem uma missão a cumprir, que é isso. Nós precisamos nos dispor para a população ser cuidada em sua saúde mental. E eu espero que no próximo fórum, aliás, no próximo simpósio, é o nosso sonho, é o meu sonho de fazer novamente, que se torne no calendário municipal um evento fixo.